Gente, esse vídeo vai ser um pouco surtado, porque eu nem sei se eu tenho condições de fazê-lo, tendo em vista que eu vou ter que falar sobre os 17 livros que eu li em junho. Oi, gente, eu sou a Bárbara e sim, eu não entendi o que aconteceu, eu devia estar surtada, porque eu fui lá no meu Instagram pegar os livros, né, do mês de junho pra fazer aqui a minha listinha e vim conversar com vocês e descobri então que eu li 17 livros. Foi meio assustador. Eu entendo que do meio pro final eu tava muito viciada em romance, pegando vários, mas eu fiquei um pouco atormentada com o que aconteceu aqui. Então chega de enrolação e bora falar sobre esses livros lidos, porque esse vídeo vai ser gigante. Já pega a pipoca, pega um vinho, uma Coca-Cola, um café, um chá, alguma coisa, pra você não ficar seca igual eu vou ficar. Tô com minha água aqui, porque o tanto que eu vou falar, socorro, Deus! Bom, começar falando da minha primeira leitura, obviamente, que foi um romance medieval, A Honra do Duque, da Lígia Dantas. Nessa trama a gente vai conhecer a história de um cavalheiro que está em busca de uma esposa e ele tem características muito específicas para essa esposa. O cavalheiro em questão é filho bastardo de um duque que é um dos duques mais influentes de Londres. Então, obviamente, que encontrar uma esposa para ele não vai ser a coisa mais complicada do mundo. E ele acaba conhecendo essa mulher que está dentro de todas as características que ele busca e que gera nele um comichão ali no coração, borboletas no estômago, um sentimento que ele não estava acostumado. Estaria tudo lindo, estaria tudo belo, não fosse o fato de que ele está buscando uma esposa pro pai e não para ele. E a garota que ele leva para se casar com o pai é o sonho de esposa que ele tem para si mesmo. Meu Deus do céu, gente, o que pode acontecer disso aqui? Surtos leves e tênis. A gente vai acompanhar a história desse casal enquanto eles são enredados ali por uma trama de segredos e de muita política e vivem esse amor, né, que está basicamente fadado ao fracasso, porque como amar a esposa do seu pai e como amar o filho do seu marido? Complicado. Mas o desenvolvimento da trama é fantástico, eu amei a narrativa da Lígia, eu acho que ela conseguiu crescer muito a história. É um romance medieval, então é diferente do que a gente está acostumado em se tratando de romance de época. Tem aquela divisão ali entre Londres e Escócia, que eu particularmente gosto bastante em romances que são antigos, e eu amei o desenvolvimento. Tem essas questões de guerra, tem essas questões políticas, mas tem o romance que aquece o nosso coração do começo até o final da trama. Então, se você aí do outro lado curte romance medieval, curte romance de época, pode apostar em A Honra do Duque, ele tá disponível no Kindle Unlimited, eu acho que você vai curtir demais. Depois disso, eu li uma duologia da Karen Santos. O primeiro livro é Como Ganhar Seu Coração. E nessa trama a gente vai conhecer a história de uma mocinha que ela tem junto com a prima dela uma confeitaria. Ela lida com a ansiedade, síndrome do pânico há muito tempo, ela tem uma ansiedade muito severa. E elas criaram essa confeitaria que é meio que um negócio de família. Na verdade, a avó delas, que é portuguesa, assim, migrou para os Estados Unidos, abriu ali uma padaria. Depois essa padaria acabou falindo e quando elas cresceram, elas decidiram meio que retomar esse sonho da avó e criaram essa confeitaria. Só que não é uma empresa aberta, elas fazem encomendas e elas têm redes sociais, um canal no YouTube e vendem bastante pelo Instagram também. E aí uma das primas, né, são duas primas que tem, uma acaba inscrevendo elas num reality show de culinária, tipo um Bake Off Brasil, uma coisa meio assim, tipo, estamos aqui brigando com outras confeitarias por um prêmio de $100 mil, um rolê assim. E aí ela fica bem ansiosa, bem desesperada com a ideia de participar, mas, né, $100 mil vai mudar a vida delas completamente e ela acaba topando. Só que ela vai acabar se apaixonando por um dos jurados e aí isso vai colocar em risco a participação delas no programa, ao mesmo tempo em que vai colocar em risco o coração da nossa mocinha, porque esse jurado, ele é conhecido muito como o Bon Vivant. Ele é um cara que tem descendências indianas, ele foi muito ali, sofreu muito preconceito e hoje em dia ele é o chefe patisserie principal de uma das grandes confeitarias dos Estados Unidos, mas à noite ele tá sempre na farra, então ela tá com um pouco de medo de entregar seu coração, ao mesmo tempo em que ele tá sentindo que já tá na hora de aquietar, que já tá na hora de buscar e criar novos planos, e a gente vai vendo como é que o relacionamento deles dois vai se desenrolar, e é um romance assim muito, muito, muito fofo. E aí nesse romance a gente já conhece a trama de como conquistar seu amor, que é a história da outra prima.
com um esportista super famoso. Eles acabam se envolvendo ali, a gente já percebe que as farpas estão acontecendo, mas no livro deles, a gente vai descobrir que ela decidiu não seguir adiante com o relacionamento. Então a gente tem um clichê invertido onde o mocinho tá sempre correndo atrás da mocinha, sabe? E aí, como ela não quer seguir com o relacionamento e ele tá sentindo que tá na hora de aquitar o facho, ele decide participar de um reality show de casamentos. E ela fica, como é que ele vai pra um reality show de casamento? Ele tá pensando que ele é quem? Eu vou também. E aí ela vai atrás dele e a gente vai ver eles tretando horrores, gente. Meu Deus do céu. Muito gostoso, muito divertido, muito amoroso. Eu adorei. Eu indico demais. A duologia é super rapidinha de ler e te inspira. Eu gravei vlog dos 2 livros também. Inclusive fiz um bolo enquanto lia, então vale a pena fazer essa leitura. Depois disso eu li o Maioral, né? Uma farsa de amor na Espanha, da Helena Armas. Esse aqui também é um romance, Enemies to Lovers, onde a gente vai conhecer uma protagonista que vive nos Estados Unidos há 6 anos e ela vem pra Espanha para o casamento da irmã dela. O X da questão é que o padrinho do casamento é o irmão do noivo, que é o ex dela, e eles não terminaram muito bem, não. Só que aqui na Espanha, tipo, todo mundo tem um pouco de dó dela por conta da forma como esse relacionamento terminou. Enquanto lá nos Estados Unidos ela tá felizona, ela tá, tipo, muito de boa no trabalho, ela tá muito feliz com a própria vida, mas sempre que ela volta pra Espanha, as pessoas enxergam ela como uma coitada. Olha, ela tá sem um relacionamento, olha, ela ainda tá magoada com ele, mas ela não tá, sabe? Mas o cara vai levar a noiva pro casamento. E aí ela fica, não vou ficar pra baixo. Não vou ficar pra baixo, não sou nem obrigada. E ela começa a procurar um cara pra fingir que é um namorado, porque ela já criou toda uma fanfic pra mãe dela de que ela tá namorando um americano. Não tem americano nenhum na jogada, tudo bom, vem sempre aqui. E aí ela tá no trabalho desabafando com uma amiga, falando, meu Deus, preciso levar alguém, porque sem condição de eu ir sozinha, esse homem vai levar a noiva e tal. E aí o Aaron, que é um colega de trabalho dela, fala, eu vou com você. E ela olha pra ele e fala, pelo amor de Deus, sai daqui. Por quê? Porque eles são tratados no trabalho. E ela não entende por que ele quer que ir com ela pra Espanha. Tipo, meu filho, a gente não tem... A última pessoa que eu escolheria seria você. Não tem condição, não tem nenhuma condição. E no fim das contas, a única condição que tem é levar ele, porque não tem outro homem pra levar. Meu pai eterno. Só que ele pede uma coisa em troca. E a gente vai descobrir o que é. Mas a viagem pra Espanha gera várias coisas. E entre essas coisas, obviamente, uma cama só e muitos relacionamentos. Então, gente, eu gostei demais, foi muito divertido. Foi um livro, assim, que eu tava bem empolgada pra ler, mas que eu consegui aproveitar bastante a leitura, que eu me surpreendi, que eu me diverti, que teve o quê de sensualidade, que me deixou com vontade de ler outros livros da autora. Então, se você curte Enemies to Lovers, clichêzão, você vai amar Uma Farsa de Amor na Espanha. Não tem muito de Espanha, não, apesar da gente ter choque cultural de uma maneira muito gostosa, mas são pouco tempo, é um pouquinho de tempo que eles passam aqui na Espanha, a maioria das coisas acontecem nos Estados Unidos. Mas eu gostei muito da forma como a Helena desenvolveu toda a trama e eu indico demais pra vocês. Depois disso, eu li O Feitiço da Água, da Florência Bonelli. Foi meu primeiro contato com a narrativa da autora, que é uma autora argentina. E é uma trama que se passa majoritariamente na Argentina. Essa capa, ela engana muito, porque aqui a gente tem um romance new adult, gente. A trama vai girar em torno da história da Brenda e do Diego. Eles cresceram juntos e eles se separaram durante um período da vida por conta de algumas questões familiares, e depois eles se reencontram. Mas o livro começa depois desse reencontro, quase num segundo reencontro, porque ela veio morar em Madrid, tudo bom, tá todo mundo fugindo pra Espanha, ela vem sempre aqui, mas ela veio morar em Madrid por conta de uma situação que aconteceu. E 2 anos depois ela tá voltando pra Argentina, porque a avó dela tá passando mal. E aí ela vai pra Argentina, ela tá bem, assim, com medo de encontrar o Diego, e a gente descobre que algumas coisas no passado entre eles aconteceram. Mas ela tá indo com a cara e com a coragem. E aí a trama vai narrar um pouco do presente e depois a gente embarca no passado pra descobrir como foi essa relação dela com o Diego, por que hoje ele tem uma banda de grande sucesso, por que o nome dela também está nessa banda, o que fez ela sair da banda, o que aconteceu no geral. A gente vai descobrir durante a narrativa e conhecer um pouco mais sobre esses personagens. E eu amei esse livro. Muito gostoso, muito divertido, tem um quê de banda muito legal. Tem algumas questões assim que você fica, mas sempre aqui. Mas, no geral, eu gostei muito do desenvolvimento da trama, da forma como ela foi narrada. E eu acho que vocês podem curtir bastante a leitura também. Então, se vocês gostam de New Adult com banda, fica essa dica aqui pra vocês. Depois disso, eu li Mentira Inocente. Gente, esse eu ri horrores. É uma novela, então é uma história mais curta. E na trama a gente vai conhecer a história de uma dubladora. E ela tem um completo fascínio por um ator. Tipo, fã mesmo de muitos e muitos e muitos anos. E aí ela conhece ele um dia numa festa.
E aí eles acabam ali gerando meio com amizade, o cara começa a ter contato com ela e tal. Só que o sonho dela é ser atriz e é trabalhar com um diretor específico. E aí a cunhada dela consegue um teste pra ela trabalhar com esse diretor. Só que ela vai ter que fingir que ela é um cara pra fazer esse teste. E como ela é dubladora, ela consegue alterar a voz, né? Ela sabe fazer isso. E aí, enfim, ela vai pro teste, passa e ela descobre que ela vai precisar trabalhar justamente com esse ator que ela é super fã e que tá conversando com ela nos bastidores. Ou seja, ela tá encaminhando ali pra um romance com o boy e tá fingindo que é um cara trabalhando com o boy. Obviamente que isso não tem como dar certo, mas tem como a gente dar ótimas gargalhadas. Eu amei o desenvolvimento da história, eu me diverti horrores, além de trazer, né, toda a questão do romance e toda a questão dessa mentira inocente. Também é um livro que fala sobre a mulher na indústria cinematográfica, então eu gostei de como trouxe pautas muito interessantes dentro da narrativa, mas ainda assim foi uma comédia romântica muito divertida e muito gostosa de se acompanhar. Indico demais pra você, estar disponível no Kindle Unlimited. Depois disso, eu li um Stephen King. Gente, 17 livros e um Stephen King, tudo pau. Eu li Duma Aqui, do Stephen. Eu gostei bastante desse livro. Foi um daqueles que me deixou bem intrigada. Tá todo marcado, vocês conseguem ver? Meu Deus do céu. Mas a trama vai girar em torno da história de um cara. Ele sofre um acidente numa obra. Ele tem uma empresa de engenharia, onde ele tá numa obra, um guindaste dá uma ré e prensa a caminhonete que ele tá, e ele acaba sofrendo esse acidente, perde um braço, fica com um problema numa das pernas, e ele tem ali uma situação de estresse pós-traumático que deixa-o muito violento, sabe? Ele não consegue muito bem controlar o estresse dele. E aí, depois de um tempo de recuperação e da forma como ele tá agindo em casa, a esposa decide pedir o divórcio, e ele fica por um período um pouco sem saber o que fazer, pensa em suicídio, só que fica com medo da esposa e das filhas se sentirem culpadas por causa disso. E aí, seguindo uma dica do psiquiatra, ele acaba indo pra Duma Aqui, que é uma ilha que tá ali na costa da Flórida. E ele vai pra lá, pra uma casa, aluga a casa por um ano, na ideia de realmente se afastar do mundo, ficar lá. Só que quando ele chega em Duma Aqui, ele começa a pintar, porque esse mesmo médico falou pra ele buscar coisas que ele gostava de fazer por lazer no passado e tentar retomar esses hobbies. E ele sempre gostou muito de pintar. Então ele começa a pintar quadros. Só que ele pinta esses quadros de uma maneira quase hipnótica, sabe? Tipo, ele entra em transe e ele começa a pintar. E depois de um tempo, esses quadros começam a ter algumas questões, entendeu? Alguns rolês começam a acontecer. E a gente descobre que é muito por conta de Duma Aqui, por conta dessa ilha onde ele está. É daqueles romances sobrenaturais do Stephen King que a gente vai conhecer aí o progresso dos personagens principais, ao mesmo tempo em que a gente vai conhecer o progresso dessa situação sobrenatural que tá acontecendo ali. É um livro que, além de ter foco no protagonista, tem outros personagens, como a filha caçula dele, que tem muita presença na trama, e como ali dois vizinhos, uma mulher que é quase que dona de toda Duma Aqui, e o cara que é meio que enfermeiro dela, e que também são personagens muito importantes pra gente desvendar um pouco mais dessa história, e a gente vai conhecendo conforme a gente vai lendo. Eu achei, assim, dos livros do Stephen King que eu li, esse uma das narrativas mais fluidas do autor. Do começo até o final eu tava sedenta, curiosa, ansiosa, na expectativa pra saber como é que seria desenvolvido, o que queria acontecer. E também é um livro que fala muito sobre jornada, né? Sobre a gente acreditar em nós mesmos, sobre a gente acreditar nos nossos sonhos, a gente buscar aquilo que a gente procura, e eu achei muito interessante, foi muito surpreendente, tiveram plots assim fenomenais, eu gostei demais, indico bastante pra quem gosta do Stephen ou pra quem quer começar a ler alguma coisa do autor. Depois de Duma Aqui, eu li Ainda Estamos Vivos, e esse aqui foi um livro daqueles assim que eu fiquei surtada. A trama vai contar ali o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tá na Bélgica em 1940 e pouquinho, sabe? O penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial. E a trama de uma judia, uma criança de 7 anos e um soldado nazista. Pois é. O rolê é sinistro. Mas, basicamente, a Alemanha já sabe que perdeu a guerra. E ela tá, tipo, atacando alguns lugares só, tipo, pra causar o terror mesmo, sabe? Pra ir embora causando terror. E aí, a comunidade onde essa judia tá, e ela já passou na mão de muitas famílias,
acaba sendo invadida por soldados nazistas. Os pais dela, os pais adotivos, né, entregam ela para um padre que acaba entregando ela para 2 soldados estadunidenses que estão fazendo a guarda ali ao redor. Só que esses 2 soldados estadunidenses, na verdade, são 2 soldados nazistas e o padre não sabe. E aí eles levam essa menina para morrer, mas no meio do caminho, um dos soldados, que é o Matias, ele acaba querendo matar ela. Tem alguma coisa nela que chama a atenção dele e ele mata o outro soldado e foge com ela. E aí a gente vai ver esse processo de fuga, a gente vai ao mesmo tempo mergulhar um pouco no passado do Matias, entender o que ele viveu, por que ele é um soldado nazista hoje, quais foram as escolhas de vida dele e o que levou ele a salvar essa garota que é a René, né? A não matá-la, matar o outro soldado. E a gente vai vendo todo um processo ali de fim de guerra e de como esse fim de guerra está sendo refletido nas pessoas. A gente conhece pessoas que estão ali tentando se resguardar disso, soldados que estão invadindo os lugares, né? Essa guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha, que tá acontecendo naquela parte ali do norte da Europa, e como isso tá afetando toda aquela população e, obviamente, também o resultado do final da guerra. É bem interessante porque quando a gente fala de guerra, a gente tá um pouco falando sempre do começo ou do meio dela, e nisso a gente já tem uma parte mais pro final da guerra, quando a Alemanha já sabe que perdeu a guerra. Mas é interessante também porque a gente tem esses protagonistas que causam na gente um sentimento dúbio. Obviamente que a gente quer cuidar da René, que a gente quer que tudo dê certo pra ela, mas a gente sabe que pra tudo dar certo pra ela, ela tem que ficar com o Matias, e o Matias é um mocinho que não é mocinho, né? Então ele é um antagonista, e a gente não torce tanto por ele, mas a gente sabe que pra ela ficar viva, ele precisa ficar vivo, então causam sentimentos dúbios na gente. É uma trama muito intensa que eu curti. O epílogo eu fiquei com a mão no coração, assim, porque eu acho que eu preferia se tivesse acabado no capítulo antes do epílogo, sinceramente. Mas a trama como um todo, a forma de narrativa e o desenrolar dela é muito interessante. Eu acho que vale a pena vocês lerem. Depois disso, eu tive uma releitura que foi A Promessa da Rosa, da Babi Assette, que acabou de ser lançado pela Verus novamente. E foi muito legal, porque quando eu li a primeira vez A Promessa da Rosa, eu gostei bastante do livro, mas eu tinha algumas questões com as quais eu não concordava tanto. E nessa releitura, né, nesse relançamento da Verus, o texto foi trabalhado e eu acho que ela conseguiu dar uma ótica da gente pro mocinho, que é o Arthur, de uma maneira que eu não tinha conseguido ver no livro anterior e que tinha me deixado um pouco assim com uma raiva leve, talvez muito profunda dele, e que nesse eu consegui entender um pouco mais o ponto de vista dele, eu entendi os conceitos dele, muitas coisas que ele passou e que ele enfrentou e atitudes que ele tomou, assim, eu acho que ela conseguiu dar justificativas que pra mim foram bem interessantes, mas a gente também se aprofunda muito na trama da nossa mocinha e foi muito bonita a forma como a história fez mais sentido. Inclusive, ela inclui já nesse livro A Sombra da Rosa, que foi um conto que ela lançou posteriormente, porque A Promessa da Rosa terminava de uma maneira muito abrupta, né, muito cortada ali. E nesse conto a gente tem ali uma extensão do final dos personagens que eu gostei demais. E assim, foi uma releitura muito gostosa que aqueceu o meu coração e que fez com que eu gostasse mais ainda do livro. Então, se você leu A Promessa da Rosa na edição anterior, sugiro que você faça essa releitura, que eu acho que você pode se interessar bastante. E se você não leu, eu sugiro que vocês leiam o novo livro, porque ele tá muito legal. Daí, depois disso, no fim de semana, eu tava caçando algum livro e me indicaram Ninguém Precisa Saber, que é uma trama de um tema que eu gosto bastante, que é de casal já casado. Eu, particularmente, gosto muito de ver esses rolês de crise no relacionamento, gente, porque o Felizes para Sempre, ele não é assim, né? Tem um momento ali de pega pra capar. E aí, nesse livro, a gente tem um casal protagonista que se conheceu na adolescência, casaram, estão juntos há longos anos, só que o cara tá numa fase muito focada no trabalho e a mulher já desistiu. A gente sabe que eles passaram, assim, por um ano muito tenso, porque eles tiveram uma perda no começo do ano e, assim, na verdade não no começo do ano, mas há um ano atrás eles tiveram uma perda e isso refletiu muito no relacionamento deles e eles não souberam como agir. E a gente tem um livro narrado pelos 2 pontos de vista, o que pra mim foi muito interessante nessa narrativa, porque a gente descobre que o nosso protagonista, ele tá com um trauma muito grande e que ele não conversa sobre esse trauma. Então, a mulher tem uma visão dele que não é a visão real, porque ele não consegue se abrir e desabafar com ela. Mas toda essa situação leva ela a pedir o divórcio. E ele não quer dar o divórcio, ele não quer se divorciar, ele é apaixonado por ela, ele entende que eles passaram por uma crise, mas assim,
pra ele não é o momento. E aí, nesse divórcio, ela pede pra ele apenas uma propriedade. Ela quer uma das casas que eles têm e ele pode ficar com todo o resto. E aí, ele faz uma contraproposta pra ela. Ele dá a casa se eles continuarem casados por mais 6 meses, porque ele tem um grande projeto da empresa pra apresentar e ele precisa estar casado por todas aquelas questões, né? De, tipo, se o cara tá passando por um divórcio, provavelmente ele está frágil emocionalmente, as pessoas não vão levá-lo tão a sério. E ela topa, mas é mentira. O que ele quer nesses 6 meses é reconquistá-la. E aí, ele começa a agir da forma como ele agia antes e ele vai tentando deixar pra trás, né, esses sentimentos, mas eles precisam de fato conversar, eles precisam dialogar sobre o que aconteceu, porque foi uma coisa sobre a qual eles nunca conversaram e que acabou criando essa sombra no relacionamento deles. E assim, foi muito gostoso de acompanhar todo o desenvolvimento do relacionamento do casal, toda essa fase assim deles perceberem o que eles estavam sentindo, deles entenderem, né, e se entenderem e conversarem, foi muito legal. A primeira cena hot, eu particularmente não gostei. Eu não gostei da forma como aconteceu, eu problematizo muito essa cena, então assim, excluiria ela da minha vida, mas o desenvolvimento do livro como um todo eu achei muito interessante por trazer esse casal já casado enfrentando essa crise e por ter até um mistério em torno do que aconteceu, como é que aconteceu e como é que eles se sentem com relação ao que aconteceu. Então se você aí gosta de romance, talvez seja uma dica bem interessante pra vocês. Tá disponível no Kindle Unlimited também. Depois disso eu fui pra um queridinho, né, gente, que desde que foi publicado tá geral falando sobre o que aconteceu naquele verão da Tessa Bailey. Eu amei esse livro, foi muito divertido, foi muito gostoso, foi uma narrativa super rápida, é bem hot assim, mas sem ser aquele hot com... Tá, tem muita cena hot, mas é aquele hot também muito imaginativo, muito na cabeça dos personagens, e eu gosto bastante de livro assim. E na trama a gente conhece uma protagonista que é uma patricinha, que ela cresceu com um padrasto milionário, então ela, tipo, sempre viveu ali gastando dinheiro do padrasto, mas aí ela faz uma merda muito gigantesca e o padrasto manda ela pra passar 3 meses ali na propriedade do pai que morreu e deixou pra ela e pra irmã. A irmã decide ir junto com ela e essa propriedade fica numa ilha costeira que é tomada por pescadores. Então é uma ilha onde todo mundo vive das coisas da ilha, mais focada em pesca mesmo. E o pai tinha lá nessa ilha um apartamento e um barzinho. E aí ela vai com a irmã. Elas decidem reformar esse barzinho numa tentativa de mostrar pro padrasto, quase que não sai a palavra, que ela, enfim, ela consegue fazer coisas que ela não vive só pra gastar dinheiro. No começo é realmente querendo voltar pra casa logo, mas depois ela acaba realmente se interessando pelas coisas ali e se interessando mais especificamente por certo pescador, que é um homem viúvo e que num princípio ali julga bastante a presença dela na cidade, mas que depois desenvolve o interesse em querer ajudá-la e obviamente um interesse amoroso, porque depois de muitos anos ele tá sentindo pela primeira vez interesse por uma mulher e ele tá tentando lidar com aquilo, ao mesmo tempo em que ele tá com medo, porque ela é uma garota rica, ela é uma garota acostumada a coisas que ele não tá acostumado, que viveu uma vida completamente diferente da vida que ele viveu, e ele acha até injusto enredar-se em um relacionamento com ela e saber que ela vai ter que ficar na cidadezinha lá, sabe, sendo que ela nasceu, cresceu, foi criada em Los Angeles, então ela tá acostumada a farras, vidas e muito LED, e lá e dormir 8 da noite pra acordar 5 da manhã. Mas é muito bonito a forma como o relacionamento se desenvolve, é muito divertido porque ela passa por poucas e boas e ele também é um mocinho super querido, daqueles que aquecem o nosso coração. Então eu gostei demais, eu indico muito pra vocês. Ai, gente, sério, meu coração ficou palpitante. Esse foi muito, 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 muito bom. Depois disso, eu li Um Coração Atrás da Porta, da Bianca Briones, que foi, assim, uma narrativa super intensa. Tem uma resenha, eu vou deixar o link pra vocês aqui no canal. Sugiro que vocês vão lá assistir, porque vocês vão conhecer um pouco mais da profundidade dessa trama. Mas a gente, basicamente, tem 2 personagens que estão quebrados. Ela acabou de passar por uma situação de violência doméstica, perdeu um filho, ele perdeu a filha, e eles entram na pandemia morando em apartamentos, um em frente ao outro. A gente tem a sobrinha dele, que acaba sendo uma ponte entre os dois, porque ela vai na casa dele no intuito de fazer ele voltar a viver, porque ele realmente tá naquele ponto da vida em que ele nem toma um banho de tão mal que a situação o deixou. E ela acaba criando também uma amizade com a nossa protagonista, porque um dia ele não abre a porta e ela abre e assim, elas começam a conversar.
E ela cria essa ponte, e como ele não conhece a vizinha, né, ele manda uma carta pra ela ali pra saber com quem a sobrinha dele tá interagindo, e eles começam a trocar e-mails e começam a desabafar e falar sobre como eles estão se sentindo, o que eles estão sentindo, e eles acabam sendo ali um ponto do outro de auxílio, sabe? Enquanto eles procuram a cura sozinhos pra o que eles estão sentindo, eles também ajudam no processo de cura um do outro, e tudo isso acontece durante o primeiro ano de pandemia. É um livro bem profundo, é um livro bem doloroso, é um livro que, além de trazer as questões dos personagens individualmente, também traz essa questão da pandemia, de como o mundo estava se sentindo em relação a isso, de como foi que o mundo lidou com tudo isso, de ficar em casa, né, de não poder sair. E a gente tem também aí um mistério que envolve a sobrinha dele e que a gente vai tentando desvendar ao longo da trama. Então, assim, foi uma narrativa muito profunda e intensa, e que eu indico pra quem, como eu, ama um bom livro de drama. Depois disso, eu li um conto, As 220 Mortes, de Laura Lins. Na verdade, é meio que uma novela, e é com um quê de ficção científica, e foi muito bom. A trama gira em torno da história da Laura Lins e do Daniel. O Daniel, ele acorda, vai encontrar a Laura Lins no parque e ela morre. E aí ele fica, o que aconteceu aqui? Aí passa 2 minutos, ele acorda de novo no mesmo dia, vai encontrar a Laura Lins no parque e ela morre de outro jeito. E por 220 dias Laura Lins morre, até que o Daniel descobre o que é que ele precisa fazer. Gente, é surreal, é incrível, te gera uma tensão, te gera um desespero, te gera o que vai acontecer. O plot é assim, estrondoso, e o último capítulo é fenomenal, eu amei. É daqueles contos assim que você fica ansiosa e desesperada e você quer ir do começo até o final o quanto antes, e sério, vale super, super, super a pena a leitura. Depois eu li um romance de época, A Rufus, Desavenças de Amor, que é um romance de época que se passa no Brasil. Eu acho isso muito legal, porque a gente tá super acostumado a romance de época que se passa em outros países, especialmente na Europa. Então esse a gente tem uma trama que acontece aqui no Brasil. E a gente tem essa trama acontecendo por conta de uma aposta. Apesar da gente ter um casal protagonista, a gente tem aí um outro casal quase que protagonista, entendeu? Tipo, sabe Emma, da Jane Austen? É meio assim. Mas, basicamente, o tio-avô do protagonista, ele pede a uma das melhores amigas dele que encontre um casamento pra esse menino. E aí, ela entra numa aposta com o outro amigo do protagonista, que ela vai conseguir encontrar a esposa, e o cara fala que ele não vai casar até o final do ano. E aí, ela vai atrás dessa esposa e ela acaba conhecendo essa mocinha que é de uma classe diferente da deles, que eles não estão conversando tanto, eles se apresentam ali, eles têm muitas coisas em comum, mas antes de serem apresentados pelos amigos, eles já tiveram um primeiro encontro que foi bem enemies to lovers, com direito a chute na canela. E aí eles estão frequentando as mesmas coisas, o nosso mocinho tá bem desconfiado da nossa mocinha, um monte de coisa acontece no desenvolvimento dessa trama. E são várias tretas, gente. Eu amei, é bem enemies to lovers no começo, depois vai, assim, um romance arrebatador. Tem muitos personagens na trama, então enriquece bastante, faz parecer que é um livro bem jovem, sabe? Tem um ritmo muito gostoso. A gente tá nesse período de Brasil colônia ainda, pré-abolição da escravatura, na verdade. Então também traz essas questões políticas, né? A nossa mocinha é uma mulher que não quer se casar, que quer ser preceptora. O nosso mocinho libertou todos os escravos da fazenda que tinha. Então tem vários pontos de política também na história, ao mesmo tempo que tem o relacionamento do casal, que é bem enemies to lovers e bem gostosinho de acompanhar. Eu indico demais pra vocês. Depois eu li esse aqui, Una Luna Sin Miel, da Christina Lauren. Tinha tempo que eu não lia nada da Christina Lauren. Esse foi lançado no Brasil como Improváveis? Ai, esqueci. Mas é a mesma capa, vou deixar a capa aqui pra vocês. E nessa trama aqui a gente tem uma irmã, que tem uma irmã gêmea que tá se casando. Só que essa irmã gêmea, ela tá se casando assim, com tudo pago, sabe? Tipo, ela é muito sortuda, ela ganhou tudo de sorteios e tal, e enfim, tá se casando. E aí, no dia do casamento, todo mundo come meio que a mesma comida e todo mundo passa mal, exceto a gêmea, que é a madrinha, e o padrinho, que é o irmão do noivo. Ela não come mariscos, ele também não, e aí eles comem tipo outra coisa, todo mundo passa mal, exceto eles dois. E aí a irmã ganhou a lua de mel, e a lua de mel não pode ser adiada. E aí ela fala, vão vocês dois, porque
por que a gente vai perder essa viagem pra um resort de luxo no Havaí? Não, vão vocês dois. E aí vão eles dois. Só que tem um detalhe muito importante. Eles se odeiam. Então, eles vão pra essa viagem se odiando. E aí, muitas coisas vão ser esclarecidas enquanto eles estão no Havaí, ao mesmo tempo em que muitas tretas vão acontecer. Porque a ex-namorada dele tá no Havaí e o novo chefe dela também tá lá. Então, eles estavam pensando, vamos fazer essa viagem, a gente finge que a gente nem se conhece, por lá tá tudo ótimo. Mas eles têm que fingir que eles estão namorando, porque na verdade eles são recém-casados. Gente, sério, eu ri horrores. Muito bom. Eu acho que o final faltou uma cena. Tipo, sabe quando resolve as coisas, mas falta um diálogo entre o casal? Senti que faltou esse diálogo entre o casal. Mas, foi incrível a trama. Indico demais pra vocês. Acho que vocês vão se apaixonar. Depois disso, Tempestades do Sul, da Brittany C. Cherry. Agora eu tenho que falar muito rápido porque minha câmera tá se aquecendo e eu já tô ficando meio desesperada. Porque eu tenho uma reunião daqui a 8 minutos, eu não vou conseguir esperar ela terminar de aquecer. E se eu for gravar depois vai ficar com uma luz diferente, só pra falar de 2 livros, tudo bom? E aí eu podia ter falado do livro e fiquei dando essa explicação aqui toda. Mas enfim... Depois disso, eu li Tempestades do Sul, da Brittany Cherry. Eu gostei demais. A trama gira em torno da história de uma mocinha que ela tá num casamento falido, ela perdeu uma filha, ela tá tendo síndrome do pânico, a situação tá muito complicada. Aí ela se aproxima da irmã dela e a irmã dá de presente pra ela uma casa numa cidadezinha interiorana. E nessa casa ela vai conhecer o Jax. Nessa casa não, nessa cidade. Ela vai conhecer o Jax. E ele tem uma família um pouco conturbada. O pai dele tá num internado, quase morrendo. A mãe dele morreu, o irmão morreu em outro lugar. Enfim, a vida dele é bem complicada. E na cidadezinha ele não é muito bem visto, não. Tem um ares de vergonha bem esse livro, sabe? E aí, ela se aproxima dele, ela tenta contato com ele e tal. E ela descobre que eles se conheceram na infância. E aí, a gente vai vendo eles lidando com seus próprios demônios, enquanto também tentam criar e manter uma amizade e um relacionamento. E assim, bem profundo. Muitas questões, muita trama sendo desenvolvida. Gente do céu, é daqueles assim, tu chora, eu chorei largado, tem vlog aqui. Mas que seu coração fica cheio de amor também, indico muito. E daí, finalizando com Encontros e Desencontros em Compostela, que foi a nossa primeira leitura do Lovers Club. Se você quiser participar, clica aqui no Seja Membro. Foi incrível, gente, apenas sensacional. A trama gira em torno da história do Martin e da Zoe. Ela acabou de perder o marido, ele tá divorciado há um tempo. Eles estão na França e eles, aleatoriamente, assim, sozinhos, descobrem sobre o caminho de Compostela, que é um caminho que sai, né, da França e chega até Santiago de Compostela, na Espanha. E aí, eles decidem fazer esse caminho, sei lá, assim, numa tentativa de se reencontrarem. E a gente vai acompanhando a viagem dos dois, né? Como eles fazem esse caminho em separado e como esse caminho auxilia os dois. E é um crescimento pessoal para eles que estão lidando com esse divórcio, com lidar com os filhos adolescentes, na verdade adultos, com a morte, né, do marido, enfim, com todas essas questões e como é um processo de autodescoberta. Foi escrito pela Annie Bust e pelo Graham Simpson, que são casados e que fizeram esse caminho. Então, assim, é muito intenso, é muito profundo, é muito real e é muito um livro sobre jornada. Uma coisa que eu particularmente gosto bastante. E acompanhar a jornada deles dois, feitas de maneiras bem diferentes, né? E eles se encontrarem no caminho, enfim, como as coisas acontecem pra eles, pra mim foi fenomenal, eu gostei demais, eu indico muito pra vocês também. Pra quem ama um bom romance, esse é uma pedida muito boa. Esses foram os 17 livros que eu li durante o mês de junho. Socorro, eu tô com a garganta seca, tá? Tem nada aqui pra mim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui quais foram os livros que vocês leram em junho. Me conta se algum dos livros que eu li você já leu também. Eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, lembra que o link de todos os livros está listado aqui no box de informações. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo no coração e até mais. Tchau! Nossa, deu tempo, gente, deu tempo. No final eu falei correndo, mas é que vai desligar a câmera, vou fazer o quê?